Fala galera do canal, quem tá falando é Ricardo Freitas. Tô gravando esse vídeo aí falando sobre ansiedade, depressão e os transtornos psicológicos que nós temos nesse século XXI. Então, resumindo todo o conteúdo que eu venho estudando, eu não sou médico e tal, mas me considero um pesquisador da vida cotidiana. Então, percebi na minha vida e na vida de várias pessoas, nós estamos vivendo um mundo muito corriqueiro, muito cheio de correria, tal, tudinho. E muitas das vezes nós se esquecemos de se alimentar bem, de cuidar bem da nossa saúde. E terminamos muitas das vezes doentes, né? Então, ninguém quer viver doente, né? Apesar de tudo, eu não sou médico, tal, tudinho. Mas como eu disse, volto a falar que sou apenas um pesquisador. Então, olhando para a minha vida, eu me deparei em um momento onde eu estive com as crises de ansiedade muito grandes e crises de depressão, onde eu não queria viver a minha vida mais. A minha vida era uma vida vazia. Então, quando na minha primeira opção, né, eu estou aqui fazendo serviço aqui em casa, serviço de reboco nessa parede aqui. Você vê que a parede foi levantada uma estrutura. Aí eu marquei 4 pontos. São justamente os 4 pontos que eu vou falar hoje sobre a questão de uma mudança de vida, em questão de para que você venha ter uma vida apta no seu melhorar no seu trabalho, melhorar nos seus estudos, melhorar na sua vida conjugal. O primeiro ponto que eu vou falar é a respeito do ponto espiritual, é o ponto da alma, porque muitas das vezes a gente trata a depressão, a ansiedade, os transtornos psicológicos, o pânico que nós temos, nós tratamos com remédio ansiolítico, é muito bom. Graças a Deus, a medicina está aí para nos ajudar. Mas também, muitas das vezes, ela não tem um trabalho eficaz como um trabalho na alma. Então foi a minha primeira opção, foi buscar ajuda na minha alma. Quando comecei a buscar a Deus, comecei a buscar a Jesus, pedir perdão pelos meus pecados, a reconhecer que sou homem, que sou falho, e comecei a ler a palavra de Deus, comecei a louvar, comecei a orar, comecei a me consagrar, comecei a mudar de vida na questão de um tratamento na alma. Então eu melhorei muito, né? Com essa foi a minha primeira opção para mudar, mas eu me sentia incapaz de realizar algumas tarefas. Então aí Deus, primeiramente, a minha primeira opção, ela me deu a minha segunda opção, aonde eu comecei a utilizar várias terapias, aonde eu comecei a pegar uma bicicleta e comecei a andar de bicicleta e comecei a praticar ciclismo. Me fez muito bem. Eu comecei a mudar a rotina da minha vida. Eu comecei a plantar, a mexer com a terra. E eu comecei a ter uma melhora. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar nesses pontos, no primeiro ponto e no segundo ponto, comecei a melhorar. Então, o terceiro ponto chegou, que aonde eu tinha o primeiro ponto, que foi Deus, primeiramente, foi o Senhor, me deu a condição para me livrar. O segundo ponto foi as terapias que eu utilizei, como o cultivo de plantas, como praticar um esporte, entendeu? Como mudar a rotina da minha vida. Aí veio o terceiro ponto, que foi a atividade física. Eu comecei a utilizar a atividade física intensa. Então, melhorei 80, 90% da minha ansiedade, do meu estresse, entendeu? Hoje eu tenho minhas crises ainda,
mas as minhas crises não são tão intensas como eu tinha anteriormente. Então eu tive esse lado positivo nessa busca. Então eu estou aqui querendo gravar esse vídeo para mostrar para você que está vivendo hoje uma crise de ansiedade, que está vivendo hoje uma depressão, que está vivendo hoje uma crise de pânico. Não se isole dentro do seu quarto, saia de dentro do seu quarto, vá para a rua, faça uma caminhada, faça um exercício físico, pegue uma bicicleta, faça um ciclismo, plante, vá numa área onde você tem na sua casa. Se for um condomínio fechado, se você viver em um apartamento, plante em um vaso uma planta, entendeu? E vá ali acompanhando o crescimento dela. Aquela planta ali, você tome ela como se fosse sua vida e comece a cuidar da sua vida também. Você vai sentir essa melhora, você vai querer melhorar. Então, o terceiro ponto foi a musculação, entendeu? E o exercício físico começaram a mudar a minha vida. Mas eu tinha problemas ainda na minha saúde. Aí chegou o quarto ponto, Deus me mostrou o quarto ponto. O quarto ponto foi a minha alimentação. Eu estava comendo muito errado. Ainda como, tenho mudado. Então, a partir do momento que tu se levanta da cama, que tu começa a criar planos para a tua vida, entendeu? E esquecer o momento que você está vivendo, embora seja difícil, e o tempo difícil que você está vivendo, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Então lute, continue, não pare, porque desistir, quando a gente desiste, a gente entrega as nossas forças, quando a gente entrega a nossa vida e a gente não quer viver mais, piora a situação em 100%. Mas quando você se levanta da sua cama e você decide hoje, eu decido hoje mudar de vida, então você consegue obter pontos positivos. Então o quarto ponto chegou na minha alimentação. Eu comecei a comer mais produtos naturais, eu comecei a comer raízes, eu comecei a tomar chá medicinal, eu comecei a comer mais fruta, eu comecei a buscar conteúdos na internet, em vídeos e estudos, aonde eu entendi que a ansiedade e a depressão e os transtornos psicológicos está matando as pessoas, a humanidade no século XXI. Está tudo nessa questão desses 4 pontos. Primeiro, espiritual, que é a ausência de Deus. Segundo, a gente não pratica mais atividades físicas como esporte, lazer, são poucos. A vida estressante nos mata. Então, o quarto, o exercício físico, nós estamos cheios de gordura, entendeu? Nós estamos cheios de coisas que estão fazendo mal ao nosso organismo. Uma vez que faz mal ao nosso organismo, também faz mal ao nosso cérebro, porque o organismo está ligado com o cérebro, assim diz os nossos médicos, assim diz a nossa medicina, assim diz a ciência. Então, o último ponto, que é a alimentação, também envolve tudo isso. Então, quando a gente muda esses 4 pontos na nossa vida, a gente começa a melhorar da ansiedade, a gente começa a melhorar da depressão, a gente começa a melhorar do pânico que nós temos muitas vezes, entendeu? E dos transtornos psicológicos que nós temos. Então, pega a visão, isso é uma ideia em que Deus mudou a minha vida e eu tenho melhorado. E eu quero passar isso para você também, para que você venha também a melhorar. Assim como eu melhorei, eu quero que a cada irmão esteja ouvindo, porque nós todos somos irmãos, apesar da nossa cor, apesar do nosso sangue, apesar da nossa indiferença da questão econômica, tudinho, mas nós todos somos irmãos. Então, que você possa se levantar e sair desse quarto. Não fique trancado. Se levante e continue. Levante sua cabeça e busque nesses 4 pontos que eu te disse hoje a solução para mudar. Porque a mudança, ela só depende de você. Deus, Ele quer mudar a sua vida. A mudança agora depende de você. Amém? Pronto. Ok.
isso aí, galera. Fica aí desse vídeo, pega a visão. É nóis.